Rio de Janeiro. Voltamos com o Rio em Pauta. Apresentação: Ermelinda Rita. Hermê Entrevista. Hermê Entrevista. 9h44, as secretarias de administração penitenciária do Estado, a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado criou em janeiro um canal exclusivo para informar sobre a localização dos internos do sistema penitenciário. Eu vou conversar agora com ele, o secretário de Administração Penitenciária, o Fernando Veloso. Bom dia, secretário. Bom dia, Hermelinda. É um prazer estar falando contigo, com a tua audiência hoje. Prazer é todo nosso receber o senhor aqui na Rádio Roquete Pinto FM no programa Rio em Pauta. Secretário, como é que funciona esse canal de informação criado pela SEAP em janeiro? Vamos lá, Hermelinda. Na realidade, a gente está recriando esse aplicativo, né, essa ferramenta, para que se localize preso no sistema penitenciário, porque ela funcionava de uma forma muito mais intensa por chamada telefônica. E ainda continua funcionando por chamada telefônica. Só para você ter uma ideia, em fevereiro agora, foram mais de 7 mil atendimentos. Mais da metade deles foi por atendimento telefônico. Então, como isso é um peso muito grande, tanto para a SEAP, porque tem que manter funcionários, servidores para atender, como o próprio familiar, porque demora mais. Tem que ficar esperando, né? Muita gente ligando, né? O telefone está ocupado, congestiona a linha, enfim. E aí a gente está redirecionando esse serviço exclusivamente para o serviço de mensagens, que é através do WhatsApp. Então a gente está querendo turbinar esse atendimento. Modernizar, né? Modernizar. No futuro, Hermelinda, até a gente vai antecipando, a ideia é que a gente tenha um chat e as pessoas possam se comunicar através de um chat. A gente fez isso na época da gestão da Polícia Civil e funciona até hoje, né? Então a modernidade, a tecnologia tem que vir ajudar a gente. Mas você me perguntou como é que funcionava. Sim. Né? É um número que a gente gosta muito que seja divulgado, que é o 98596-8881. Então as pessoas, através desse número, os familiares, ou mesmo advogados, que precisem saber em que unidade prisional está determinado preso. E aí eu vou fazer um outro parênteses, menina. Por que as pessoas precisam achar um preso dentro do sistema? Porque o preso, quando ele entra por uma das portas de entrada. São 3 no estado. Então, ele quando entra nessa porta, ele é redirecionado para uma outra unidade depois que ele faz a audiência de custódia. E ninguém sabe que unidade ele vai. Sim, muitas vezes a família fica preocupada querendo saber onde que está, querendo depois saber se vai poder visitar, se não pode, né? Se é perto, se é longe. Tem várias unidades aqui no estado e saber qual é que foi, né? Fica difícil. Né? Sim, é uma angústia natural. Né? Nós temos a SEAP, tem unidades prisionais, além da capital, em outros 8 municípios do estado. Então, isso vai depender do perfil daquele preso, do que ele manifeste quando ele entra, enfim. Então, é necessário um instrumento que possibilite às pessoas a localizarem, a saberem para que unidade que esse preso foi. Então, através desse número, a pessoa manda uma mensagem. Ela manda uma mensagem, ela tem que fornecer alguns dados. Então, como o nome dela, o RG, CPF, a data do nascimento e qual é a relação de parentesco que ela tem. Até para saber realmente se tem parentesco, né? Porque se é advogado, que às vezes alguém pode também querer estar armando para saber onde que está aquele preso, para poder fazer algum ataque, né? Alguma coisa. A gente tem que cuidar da segurança de todos, né, Hermelinda? Então, quando a pessoa fornece essas informações, o que o servidor da SEAP vai fazer, ele vai entrar no sistema interno e ele vai confirmar se aquela pessoa ali de fato tem relação ou é parente mesmo, ou quem diz ser aquela pessoa. Né? Então, a partir dessa informação, ele vai consultar o sistema e vai informar, né, em que unidade que aquela pessoa está custodiada. E aí, a partir daí, o familiar, ele vai saber como se programa, porque cada unidade tem um dia de visita diferente, né, para ela poder saber em que unidade ela vai buscar a visita desse parente, Agora, quem trabalha nessa central de informação são os próprios funcionários, né? São terceirizados ou são funcionários da Secretaria de Administração Penitenciária? Não, Hermelinda, são servidores. A gente está agora reestruturando essa associação porque nós recebemos essas demandas também por outros canais. O canal da ouvidoria, por exemplo. É um canal que a gente tem tentado divulgar bastante, porque tem uma série de outras informações que as pessoas precisam saber da secretaria,
mas a gente quer direcionar esse tipo de demanda especificamente para esse número de WhatsApp. Então, a gente está reestruturando isso. Hoje são só servidores, então a gente pretende agora, com ampliação, com o uso mais intenso das mensagens do WhatsApp, a gente poder atender até mais chamadas. Como eu te disse, foram mais de 7 mil só no mês de fevereiro. E a gente imagina que esse serviço funcionando melhor, mais pela mensagem e menos pelo telefone, a gente vai poder atender mais pessoas. Porque, Ermelinda, se você me permitir, as pessoas ligam para visitar, mas aí a questão não está resolvida, elas precisam ter uma carteirinha. Sim. Todo familiar precisa ser cadastrado, esse processo hoje, ele é feito, desde 2018, ele é feito através do Detran, e aí a pessoa tem que fazer o cadastro, né, tem um processo que corre pelo Detran, ela recebe essa carteirinha e só com essa carteirinha que ela pode entrar numa unidade para visitar o seu familiar. Agora, quantas pessoas podem ter essa carteirinha? Eu sempre fiquei na dúvida. Quando é uma pessoa que tem um preso, né, da família detido, aí sendo interno, como é que a pessoa faz? Que tem filho? Aí a pessoa tem que ter a carteirinha para os filhos também? Tem que ter para a mãe? A carteirinha individual, há uma série de variações. Parentes, ou seja, consanguíneos, pai, mãe, filho, irmão, e há direito até de se nomear uma pessoa amiga, uma pessoa fora da relação, além do companheiro, ou da companheira, evidentemente, uma pessoa que não seja parente, mas seja um conhecido. Isso aí o preso que tem filho assim, que é pequenininho, o bebê pode entrar também? Acho que é bom até você levantar esse assunto, Hermelinda. Pode sim, mas o que acontece hoje? Uma unidade prisional, para a entrada de uma criança, de um adolescente ou de um bebê, é sempre um ambiente no mínimo, desconfortável. Por mais que a gente tente criar um ambiente lúdico, pintar lá as áreas onde tem a visita com coisas de criança e tal, sempre vai ser uma experiência meio traumática, né? Traumática para criança e para adolescente. E um perigo também, né? Para a própria segurança, né, dentro do presídio. Né? Porque a segurança ela não pode abrir mão de processos de segurança, de revista, e fazer a criança ser submetida a isso é sempre constrangedor. Né? E a gente não sabe, porque às vezes a pessoa pode pegar e colocar drogas na fralda da criança. Quantas vezes a gente já viu isso, né? O senhor como delegado, o senhor já viu isso várias vezes, né? A gente como repórter, os próprios criminosos. Hoje estava fazendo uma matéria, estava vendo que lá em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, o criminoso botou o dinheiro, né? Na verdade, ele não botou drogas, mas ele botou dinheiro dentro do ursinho de pelúcia do filho dele que ele estava levando dentro do carro. Então eram 80 mil dólares. Essas artimanhas, elas acontecem, e aí, como eu estava te dizendo, é constrangedor, não só para a mãe ou para o pai que está entrando com aquela criança, mas é constrangedor para o próprio policial, porque ele não pode abrir mão de fazer isso, porque a gente sabe que tem pessoas mal intencionadas que acabam usando desses artifícios, né, colocam coisas até na roupa da criança para poder entrar. Então, já visando isso, Hermelinda, o que a gente fez? A gente lançou um programa chamado Unifamília, que possibilita, nos finais de semana, que essas visitas sejam feitas de forma virtual. Então, os filhos menores de 18 anos, eles podem visitar o pai ou a mãe que estão presos através do computador. Né? Então, a gente tem um sistema aqui, que é o sistema que faz as audiências virtuais para a Justiça. Isso acontece de segunda a sexta, nos dias úteis. Como esse sistema não é utilizado nos finais de semana, a gente tem empregado essa mesma plataforma que foi implantada pelo Tribunal de Justiça do Rio e com autorização do desembargador, a gente tem feito isso para promover essas visitas virtuais, ou seja, há casos de presas, mulheres que estão presas há 4, 5, 6, 7 anos, e elas não veem os filhos, nasceram bebês, elas foram presas, e elas não veem os filhos desde então. Então, essa reconexão com a família, por isso que o programa chama Unifamília, ela é muito interessante para a gente, é muito boa, porque evita todo esse estresse, não só da entrada na unidade, Hermelinda, mas a gente precisa lembrar que essas pessoas são pessoas que têm recursos escassos. Então, às vezes, até para se deslocar, para ir até uma unidade prisional, isso impõe um custo que às vezes a pessoa não tem. E aí acaba fazendo uma visita lá uma vez por ano, o que não é bom para a Polícia Penal, porque a visita sempre distensiona, né? O sujeito fica mais calmo ali e cria menos problema. Então, é uma forma que a gente encontrou de possibilitar aí uma reconexão, para que ele se conecte com a família e não com outras forças, né? De organizações criminosas e coisas do tipo. Não ficar pensando em fugir, né? Ou então ficar pensando em fugir, né? Numa fuga
que seja mirabolante, né? Se ligando a outros criminosos, né? E tentando fugir, né? Porque quando ele tem a família perto, né? A família faz com que ele repense, né? O que ele fez, né? A gente tem dito, eu aprendi, menina, com pessoas que fazem trabalhos sociais dentro das unidades, o seguinte: a gente, quando fala em cadeia, a gente pensa só no sofrimento. É claro que tem muito sofrimento, né? Ninguém vai ficar cerceado da sua liberdade e vai estar se sentindo bem. Mas a cadeia também é um universo muito grande de oportunidades. É um lugar onde ele tem a oportunidade de repensar os erros que ele cometeu e fazer novas escolhas. Hoje mesmo, né? Ontem começou na Central do Brasil, né? Junto com a SEAP, aquelas obras de arte, né? Produzidas por detentos. Isso é uma coisa boa, né? Os detentos fazendo as suas obras de arte em unidades da SEAP, né? São quadros, peças, maquetes, né? Que tem o próprio Museu Penitenciário e essas obras. Quem for passar hoje pela Central do Brasil, quem passou ontem já viu, quem está passando hoje, vai poder conferir esses trabalhos, né? Pode, que bom que você lembrou disso, eu estive ontem, fui visitar, fiquei um tempo lá e quem está apresentando essas obras são os próprios presos. Então, tiveram algumas presas mulheres e outros homens, e eles estão apresentando, e as pessoas ficam assim, de queixo caído, porque perguntam assim, mas como isso foi feito dentro da cadeia? Aí eles dizem, foi sim, né? Foi feito lá, e as pessoas, e muita gente querendo comprar, inclusive, né? Então a gente está até verificando isso. E pode vender? Não, a gente teve autorização do juízo da VEP, né? Os juízes autorizaram para que nós fizéssemos essa exposição e que os presos ficassem ali interagindo com as pessoas que passam. Sim. E a gente vai verificar essa possibilidade. Eu estou conversando com o juiz titular da VEP da possibilidade de a gente fazer isso, porque essas obras pertencem aos presos. Sim. Alguns até já saíram do sistema, né? Algumas obras estão há mais tempo e eles deixaram aquilo lá. Então a gente precisa procurar os seus familiares e, se houver interesse e a VEP autorizar, a gente pode avançar com um modelo em que essas obras sejam vendidas e esse recurso vai direto para a família dos presos. É o que a gente pretende fazer. Na realidade, que essa exposição se torne uma exposição itinerante. Já há um alinhamento com a Secretaria de Cultura, com a Secretária de Cultura, para que ela seja feita, né, com apoio da Secretaria de Cultura. Então, é mostrar, Ermelinda, que na cadeia tem muito mais do que sofrimento, tem oportunidade também. Né? Mostrar para as pessoas que aquele universo lá, ele precisa ser visto como necessário para a transformação da segurança nas ruas. E a gente, para fazer isso, a gente precisa transformar as pessoas que estão lá dentro, né? E acho que a cultura é uma forma bacana de fazer isso. E essa exposição está dando a oportunidade para a gente de ver isso na reação das pessoas. Muita gente entra e sai aqui na Central do Brasil, embarcando nos trens, né? E as pessoas param ali, conversam com os presos e viram para eles, e eles me narraram isso mesmo. Mas você é preso? Como assim? Você é preso, você está aqui. E ficam assim, emocionadas e elogiando a iniciativa e dizendo para eles, olha, acho que agora você vai ter uma chance, né? Então, assim, um ambiente muito legal, Hermínio. Então, eu fico feliz de você ter mencionado a exposição. Então, toda a tua audiência aí está convidada a passar a conhecer, né, e entender um pouquinho mais o que é o sistema penitenciário, tão importante que a gente precisa transformar ele para ter mais segurança nas ruas. E tem que divulgar mais, né? Tem que divulgar também o Museu Penitenciário. O museu fica ali no Estácio, né? Fica ali na Frei Caneca, né? Disposição permanente. A gente está, inclusive, com a diretora do museu, tratando para que a gente faça exposições do museu, né? Tire algumas peças do museu e faça essas exposições, porque a gente tem a história do sistema penitenciário ali, e não dá para contar a história do Rio sem lembrar a história do sistema penitenciário. Sim. Né? Porque isso está intimamente ligado à segurança que a gente sente nas ruas. Né? Não dá para esquecer isso, não dá para ignorar isso. As pessoas não visitam as cadeias no dia a dia. Né? Elas estão num universo longe, distante. Mas o que acontece lá interfere na nossa vida aqui fora. Não tem como a gente negar isso. Então, e o museu, ele guarda a memória disso. Né? Ele guarda a história. Né? Por exemplo, você tem muitos presos que já passaram pelo sistema e hoje eles estão fazendo trabalhos aí, estão levando outros egressos, né, que são os presos que estão saindo agora, para participar de trabalhos, para participar de cursos, fazendo peças de teatro. É um universo que eu gostaria muito que a sociedade conhecesse mais, Ermelinda, e fico feliz de estar tendo essa oportunidade com a sua audiência aqui, de convidar as pessoas a conhecerem.
Eu queria que o senhor falasse também como é que funciona essas exposições itinerantes com os presos, né? Como o senhor falou, alguns presos estão hoje na Central do Brasil, estiveram ontem, estão hoje novamente. Como é que funciona isso? Isso vai ser permanente? Vocês vão fazer sempre? Como é que vocês começaram a fazer essas exposições itinerantes aí com os presos na arte? Olha, Hermelina, a gente tem que lembrar que, na realidade, a inspiração para isso é novo. A gente está fazendo a experiência. Isso já aconteceu há muitos anos atrás, né, e isso deixou de ser feito, nunca mais fizeram. E a gente se inspirou, na realidade, numa exposição que houve aqui no Centro Cultural da Justiça Federal, em que eram obras que foram produzidas a partir de cartas de presas, né? Algumas já morreram, outras estão em liberdade. E a desembargadora responsável por essa exposição, ela entrou em contato com a gente e pediu se ela queria inaugurar a exposição com a presença de internas, de presas. E a gente fez isso, né? Elas levaram lá, foram elas que abriram a exposição, e a partir dali surgiu a ideia, né? A gente tem tanta cultura, tem tanto conhecimento, né? Tem tanto valor dentro da unidade que fica restrito lá, por que a gente não faz a mesma coisa? E a gente se empolgou, né? E em poucas semanas a gente mobilizou, está fazendo essa exposição agora, né? E o objetivo é que elas se transformem, como eu te disse, em exposições itinerantes, e a gente vai estudar todo tipo de convite para fazer isso em outras áreas, sempre alinhado com a Vara de Execuções Penais, que autoriza, né, esse movimento, porque entende que isso é benéfico para o preso, porque ele de alguma maneira, ele está aos poucos se reconectando com a sociedade, ele está aqui embaixo, o preso que era para estar dentro da cela agora, ele está aqui embaixo interagindo com as pessoas, conversando, está ouvindo, né, manifestação de pessoas que passam ali e fazem votos de que ele siga uma vida melhor e tal. E ele volta para a unidade, essa presa volta para a unidade e passa isso para os outros, né? Então, isso são sementinhas boas que estão sendo plantadas aqui e ali. Então, aproveito a tua audiência para deixar aqui o convite para aqueles que tenham interesse, para que procurem a SEAP. A gente, alinhado com o juiz da Vara de Execuções Penais, a gente pretende expandir isso, fazer essas exposições. Tem muitas obras, a gente fez uma seleção de algumas só, porque tem muitas obras que são produzidas pelos presos e... Uma coisa boa era mostrar também nas estações do metrô, né? Não só na Supervia, mas também no metrô, que eu acho que é uma coisa legal, né? As pessoas vão passar por ali, vão ver, né? Mesmo que os presos não estejam, né? Todos, mas pelo menos vão ver as obras, né? Ou se gravarem, né? Os presos falando sobre as suas obras, se não quiserem colocar os internos que fizeram as obras ali, mas podem filmar ou até gravar, botar o áudio, né? Dessas pessoas falando. Isso aí teve depoimentos. Já fica, então, a Hermelinda pagando missão para o secretário. Terminando a entrevista, a gente já vai fazer contato com isso mesmo que a gente quer, Hermelinda. Instigar, né? Motivar as pessoas a olharem as oportunidades que podem surgir com esse olhar diferenciado para o universo penitenciário. Com certeza. Tem gente lá que tem que pagar suas penas, tem que ficar segregado mesmo, tem que estar afastado porque errou, tem uma dívida com a justiça, e a Polícia Penal é responsável por fazer com que isso se cumpra. Mas isso pode ser feito de uma maneira que ofereça dignidade, e vá preparando essa pessoa. Olha, um dia você vai sair. Quando você sair, você não pode sair pior do que você entrou. Como é que a gente faz isso? Então, por isso que a gente diz, preso bom é o preso trabalhando, né? Preso bom é o preso se preparando para o dia que ele vai sair. Porque um dia ele vai sair. Né? Sim. Agora, secretário, e como é que funciona o museu? O museu, as pessoas podem ir lá na Frei Caneca, no Estácio? Sim. Podem sim, o museu é aberto à visitação. Eu vou fazer uma propaganda das redes sociais da SEAP aqui, tanto no Instagram como no Facebook. Tem essas informações todas lá, os horários, de que forma as pessoas podem ir. Mas eu convido as pessoas, muitos acadêmicos, pessoas que estudam a segurança como um todo, visitam lá, porque tomam conhecimento de uma série de iniciativas que já existiram, né, no sistema penitenciário do Rio. Muitas estão desativadas hoje, né, não receberam o apoio ao longo do tempo, mas a gente gostaria muito de ter uma visitação maior de cidadãos, de populares, né, de pessoas que se preocupam com a sociedade, se preocupam, que querem uma ambiência melhor, uma vida melhor, com menos violência, com mais paz social. Procurem conhecer a história do sistema penitenciário. Vocês vão perceber que a gente pode estar andando melhor ou pior no sentido de prover mais segurança nas ruas. E aí
passa necessariamente por uma reestruturação do sistema penitenciário. E o museu é um excelente lugar para conhecer isso. Secretário, durante essa semana, né, foi falado muito que a secretaria estava com problemas com relação à falta de viaturas para transportar os presos para as audiências e que estava fazendo as audiências mais online e que isso estava prejudicando aí com relação aos processos que estavam ficando encalhados, estavam ficando parados. Como é que vocês estão resolvendo isso? O senhor tomou a iniciativa de pedir já para fazer licitação para comprar essas viaturas? Acho que é importante a gente explicar o seguinte. Primeiro que eu tenho quase 21 anos de atividade na polícia. Acho que desde o meu primeiro dia de polícia eu já tinha esse problema. Então isso é um problema crônico, né? De difícil solução. Por quê? Não estou dizendo que não tem a solução, mas ele é de difícil solução. Por quê? Para você ter uma ideia, a média de movimentações de presos, ou seja, presos que têm que ser apresentados na Justiça Estadual, na Justiça Federal, na Justiça Militar, em hospitais, tem que ser transferido de uma unidade para outra, porque às vezes ele muda de perfil, né? Ele sai de uma facção, ele deixa de ser da facção, enfim. Ou ele tem que ser transferido porque ele regrediu de regime, ou ele progrediu de regime, então muda a unidade. Esse volume, Ermelinda, gira em torno de 500 movimentações dia. Em alguns dias chega a 1.000 movimentações. E não tem, é humanamente impossível fazer isso, né? Acompanhar 1.000 presos, acompanhar 500 presos, fora o aparato policial, né? De segurança, de deslocamento do presídio para o fórum, se é no centro da cidade, se é na Barra da Tijuca, se é em Bangu. Realmente, online fica até melhor, né? E a segurança. E a gente tem, Ermelinda, são 9 municípios no Rio que têm unidades prisionais. Além da capital, são outros 8. A gente tem unidade prisional em Campos, Itaperuna, Resende, Volta Redonda, São Gonçalo, enfim. Né? E aí já se percebeu, o sistema já percebeu, que tentar prover a estrutura necessária para tanta apresentação é quase impossível. A gente nunca vai ter as viaturas suficientes e o aparato policial suficiente para isso. Então já se buscou, e aí nesse sentido o Tribunal de Justiça fez uma medida importantíssima, foi ele que implantou, né, os computadores, a estrutura de tecnologia nas unidades prisionais para que as audiências fossem feitas de forma virtual. Em que pé que a gente está hoje? A gente precisa ampliar isso. Então, hoje já tem um projeto pronto e já começaram, inclusive, a desocupar a área para duplicar a capacidade dessas audiências virtuais que acontecem no Complexo de Jericinó. E nós vamos criar outras 2 centrais, que a gente chama de áudio virtual, uma em Benfica e outra em Niterói, em Japeri. São outros 2 polos que não existiam, então a gente está ampliando isso. Com isso a gente vai possibilitar que isso seja atendido de uma maneira mais eficiente. Então a gente está melhorando a qualidade da transmissão, porque tinha problema de áudio, enfim. E uma novidade, Hermínio, eu acho que isso aí ninguém tem, você vai dar um furo aí de reportagem para a tua audiência, é o seguinte: há uma realidade no Brasil que as viaturas são utilizadas para transporte de presos, elas não são desenhadas para transporte de presos. Sim. O que a indústria automobilística faz é pegar a estrutura de um carro e modificar ela, colocar uma caixa em cima adaptada para transportar presos. Então, ela não foi projetada para aquilo. Então, a estrutura, a suspensão, o balanceamento do carro, ele fica alterado, ele não foi projetado para aquilo. Então, são viaturas que andam com 10, com 12, com 15 presos. E o que acontece? Elas rodam muito. Porque você sai com o preso de Bangu, às vezes você tem que levar ele em Itaperuna. Você pega ele em Volta Redonda, você tem que levar ele às vezes em São Gonçalo. Porque é um processo que tem vários presos, enfim. Então é uma malha que tem que ser atendida aí gigantesca. E essas viaturas, elas entram num processo de deterioração muito rápido. E aí o que a gente porque as distâncias são muito longas, né? Ainda tem que... são mal adaptadas, né? Na verdade. E tem unidades prisionais, você sabe que ninguém quer um presídio do lado de casa, né? Tirando o Complexo de Jericinó, você tem unidades que estão em locais que as vias de acesso são extremamente prejudicadas. Japeri, por exemplo, as viaturas que circulam, que vão e voltam para Japeri, elas se acabam muito rápido, porque a pavimentação ali é muito ruim. Então, o que nós conseguimos? Depois de muita luta, muita energia gasta nisso, a gente conseguiu que uma indústria, isso já está agendado, policiais especialistas nessa área aqui, policiais da área operacional, nessa segunda-feira, vão estar indo na fábrica. Eu não vou me permitir dizer o nome aqui para não fazer marketing de ninguém, mas já se dispuseram a fazer um projeto
desenhar um projeto específico de viatura para transporte de preso. Então, não é pegar o chassi do carro comum e adaptar ele para transporte de preso. É fazer uma viatura que ela consiga rodar e não comece a ficar acabada em 2 anos. Danificar em pouco tempo, né? Porque aí ela começa a deteriorar, começa a ficar, né? E aí a gente tem que comprar, nós estamos comprando as viaturas, tem um processo que desde que eu entrei aqui, a gente já iniciou, então a gente pretende adquirir pelo menos 60 viaturas, né? Então a licitação tem que ser, ela segue lá os seus ritos, tem os seus trâmites, demora o tempo que tem que demorar, não tem jeito, por mais que a gente queira acelerar, mas isso não vai resolver o problema, isso vai atenuar, porque essas viaturas quebram muito rápido, elas desgastam muito rápido. Então o que a gente precisa é de um, e aí acho que o que a gente espera é que avance, que essa indústria, de fato, eles se empolgaram com a proposta que a gente fez, com a provocação. E aqui no Rio mesmo, a indústria? Não, fora do Rio. Seria onde? São Paulo. São Paulo. Então, os policiais vão lá, vão apresentar as demandas, eles, sem ônus nenhum para o Estado, eles vão desenvolver o projeto, vão desenvolver uma viatura piloto de teste, vão colocar à disposição da SEAP para ela ser testada a custo zero, e sem compromisso nenhum, porque depois tem que entrar no processo lá de licitação, né, e cada fábrica que corra atrás de prejuízo faça um projeto também, que não tiveram interesse de fazer até hoje. Então aqui eu vou deixar um puxão de orelha, porque não houve interesse para fazer isso. Então o poder público perde muito dinheiro, a justiça tem um impacto, né, nas ações que são prejudicadas por conta da falta de apresentação de preso, e normalmente a gente bota isso na conta dos gestores do sistema penitenciário. É claro que a gente tem responsabilidade, sim, é claro, sempre pode ser gerido de uma forma melhor. Mas dizer que esse é só o problema é fechar os olhos para a essência verdadeira do problema. A essência verdadeira é que as viaturas são adaptadas, né? A gente não pode pegar uma viatura comum, um carro qualquer, e achar que vai botar 2 pessoas ali atrás para levá-las para a audiência. Não é isso que acontece. São viaturas adaptadas, né? Que aquelas pessoas não têm contato com quem está na frente, enfim. E tem que pensar muito bem no deslocamento do preso, porque também está colocando em risco não só a vida dos agentes penitenciários que estão transportando esse preso, mas também de outras pessoas que estão próximas, né, de motoristas que passam também no momento em que esses presos estão em deslocamento, e muitas vezes aqui no fórum, no centro da cidade, né, que é um local onde tem muita gente, né, então isso acaba prejudicando, né, pode prejudicar e até no resgate, né, de presos, e às vezes faz com que outros presos não possam ir também para as audiências porque não tem gente, né? Então não tem como colocar, como o senhor falou, deslocamento de 500, às vezes 1.000 presos por dia, né? Ou por semana, isso é muita coisa. Então, realmente, botando uma viatura, né, já adaptada mesmo, a viatura sendo feita para esse propósito, já vai facilitar muito. E também, como o senhor falou, reaparelhando aí alguns presídios para que as audiências virtuais sejam feitas. Isso facilita muito, não só a vida dos agentes penitenciários, mas também evitando que o preso saia e fique pensando ou numa suposta fuga, né, ou no suposto resgate aí por parte de criminosos que façam parte aí dessa facção criminosa que de repente ele é integrante, né? É isso aí. Acho que todo mundo ganha, menino. Todo mundo ganha, porque esses processos andam, quem tem que ser julgado é julgado, né? E aí, como você está dizendo, com menos risco. Nós temos audiências de tribunal de júri, por exemplo, que às vezes tem que ser apresentados com uma mesma audiência 6, 7, 8, 10 presos. E você não pode levar 6, 7, 8, 10 presos com 2 agentes. Não tem como fazer segurança disso. Porque eles senão vai ficar igual na Itália, que fazem aquela gaiola, né? Aquilo ali realmente não tem como, né? Entendeu? Então é uma questão complicada. Agora, o poder público tem que resolver isso. A gente tem que resolver. Agora, nós precisamos enxergar qual é onde é que está a origem do problema. E a origem do problema, ela primeiro passa por uma realidade que a gente tem que admitir. Para a quantidade, para o volume de presos que nós temos e a quantidade de audiência, isso para ser suprido com viaturas, levando preso para tudo que é canto do Estado, todos os dias, é impossível. É humanamente impossível. Sempre vai ter esse problema. E aí a gente tem que registrar aqui a iniciativa do Gabinete de Monitoramento e Fiscalização, que é coordenado por um desembargador Basílio, que teve essa sensibilidade, né? Esse investimento foi feito. As audiências virtuais já foram mais de 7.000 audiências, Hermelino, você imagina, seriam mais de 7.000 quantidade, porque uma audiência pode ter vários presos. Sim. Então, essas audiências já bateu, acho que 7.200 audiências feitas.
E esse número vai aumentar, porque a gente está duplicando aqui a nossa capacidade de fazer as audiências. Então, isso graças aí à intervenção do Tribunal de Justiça, né? Em breve a gente vai ter isso duplicado, mas a gente está investindo também nessa outra frente, que eu acho que é importante, e importante até a gente frisar aqui. O sistema penitenciário do Brasil, ele é as diretrizes, como é que deve funcionar, enfim. Cada estado tem a sua secretaria, mas o Brasil tem, né, 26 estados e mais um Distrito Federal. Isso é regulamentado, isso é dirigido pelo Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, que tem lá a sua diretora, a doutora Tânia Fogaça, que é uma guerreira nesse sentido, né, que tem promovido uma série de avanços, e isso pode servir, né, essa viatura aí, pode servir de modelo para o DEPEN, e amanhã a gente ter esse problema sendo resolvido no Brasil, porque hoje a gente não tem notícia disso ainda, né? Nós já buscamos em vários estados e não conseguimos encontrar uma solução. Quem tivesse investido, porque a indústria tem que se dedicar a esse projeto e investir nisso, porque no Brasil a gente tem cerca de 800 mil presos. Então você imagina o que representa isso para a indústria nacional, mas até esse momento a gente não tinha tido a sensibilidade de nenhum desses grandes parabéns aí, né, pela iniciativa, secretário. É isso mesmo, tem mais aqui que se jogar à frente e tentar fazer e resolver. É um projeto, né, de viatura, comprando viaturas para aumentar, né, a segurança não só do preso, mas também dos agentes penitenciários e tentar resolver esse problema que a gente sabe que é crônico, né, que acontece em vários estados, como o senhor falou, em 26 estados no Distrito Federal, que não vai ser resolvido de uma hora para outra. O senhor com 21 anos aí à frente de delegacias, o senhor viu isso sempre, né? Então, isso aí o senhor está com experiência. E o senhor à frente aí da SEAP está tentando resolver esse problema. Então, eu quero agradecer a sua participação aqui. Eu conversei com o secretário de Administração Penitenciária do Rio, Fernando Veloso. Obrigada e sucesso aí no seu projeto. Obrigado, Hermelino. Um grande abraço a você e a toda a sua audiência. Obrigada. Grande beijo aí para o senhor. O Rio em Pauta, com Hermelinda Rita. Roquete Pinto, a rádio